Olá, meu nome é Jeff, tenho 3 da nutricionista. Nutricionista, o que faz quando a criança não se alimenta bem? Olá, Jefter. A alimentação ela é a base de tudo, para um bom desenvolvimento, para um bom crescimento, para um bom desempenho escolar. A criança, quando ela não se alimenta bem, ela fica com deficiência nisso, no crescimento, porque a criança que não se alimenta bem, ela fica com baixo peso, devido à falta de nutrientes que ela tem a longo prazo. Então ela fica com baixo peso, e o baixo peso também vai afetar o crescimento e o desenvolvimento dela. Então, uma criança que ela sai de casa, por exemplo, não se alimenta bem, então tem um impacto muito grande na saúde dela, porque além de ela não se concentrar na escola, além de ela não ter um bom desempenho escolar, isso também pode causar uma doença que se chama gastrite, devido ao longo período, essa criança em jejum, por exemplo, sem comer, entendeu? Então, se essa criança sai de casa, não se alimenta bem, chega na rua e vai comer industrializado, como refrigerante, como Cheetos, que é muito comum na escola, então acaba tendo um impacto maior, porque o consumo de sódio, de açúcar, é maior do que uma criança que sai de casa, se alimenta bem, come frutas, um pão de manhã, toma um bom café. Então, quando ela chega na escola, ela se concentra mais, ela tem um desempenho escolar bem maior do que aquela que não se alimenta direito. Quais as doenças que acontecem na comunidade? As doenças mais comuns aqui na comunidade, se tratando de alimentação, no caso é a gastrite, por conta da má alimentação, do alto consumo de industrializado, a troca de alimentos regionais pelos alimentos industrializados, e também o baixo peso, porque a criança acaba não se alimentando bem, porque quando se pensa em uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, se pensa em variedade de alimentos, se pensa na qualidade dos alimentos, na quantidade e na harmonia. Então, a criança acaba não tendo um consumo, um consumo de uma quantidade certa. Então, com isso, acarreta no baixo peso. A criança vai ficando com baixo peso e, em decorrência desse baixo peso, ela vai ficando... o sistema imunológico dela vai ficando comprometido. Então, ela vai ficando mais vulnerável a uma gripe, por exemplo, por conta desse baixo peso que vem trazendo uma série de doenças também. Vamos chamar agora nossa repórter Cleice. Ok. Eu sou Cleice e agora eu vou falar com Jamas. Jamas, quais são alimentos não saudáveis na comunidade? Calabresa, salsicha, conserva, sal, açúcar, refrigerante, frango congelado, milho, bolacha doce, salsicha, entre os outros. Nosso repórter Charlie também entrevistou uma criança. Meu nome é Charlie, a gente vai falar agora sobre alimentação saudável. Ancine, qual é a alimentação saudável da comunidade? É fruta, melancia, ingá, farinha, buriti, açaí, peixe, suco, macaxeira. E também falamos com alguns jovens. Olá, sou o Valky, agora entrevistando o Gracildo. Gracildo, como é a alimentação dos jovens hoje? A alimentação dos jovens hoje está sendo muito modificada devido à influência dos produtos industrializados. Os jovens indígenas, principalmente, estão deixando de se alimentar com seus produtos típicos, com suas comidas tradicionais, suas bebidas, e substituindo tudo por produtos industrializados, no caso o Cheetos, o refrigerante, os doces. Então, tudo isso vem ser prejudicial para a saúde do jovem. Mas, devido a essa grande influência das empresas, das propagandas de marketing atingirem diretamente as comunidades indígenas, e os povos indígenas, por não ter aquele conhecimento total sobre o determinado produtos, eles acabam se influenciando. E com isso eles se alimentam com os produtos típicos, deixando os produtos naturais deles, que é de sua cultura, para substituir por uma alimentação modificada com produtos industrializados. E a sua alimentação, ela melhorou?
A minha alimentação teve um grande impacto depois que eu comecei a conhecer o que é segurança alimentar. Primeiro, antes de eu conhecer o que era realmente isso, eu me alimentava com produtos industrializados também. Eram poucas vezes que eu me alimentava com produtos naturais. Em vez de comer um peixe, eu me alimentava com frango e tendo peixe na minha mesa. Mas, buscando conhecer e também buscando ser exemplo para as pessoas, eu modifiquei a minha forma de se alimentar hoje. Em vez de um refrigerante, tomo um suco. Mas sofreu isso um grande impacto na minha vida também, mas creio que foi para melhor.